reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos aqui, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos aqui para te adorar. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui diante do teu altar. Venham povos de todos os lugares, erga sua voz em adoração ao Senhor, aonde você está. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante
diante daquele que era, que é e que há de vir, que é digno de toda adoração. Estamos diante do Senhor nesse dia. Não há outro nome igual, maior que a terra, céu e mar. Sua glória todos hão de ver, e a Ele se render. Igual outro não há. Sua face brilha mais que o sol. Sua graça eterna em amor. O Rei que soberano está, em glória reinará. Igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Em Deus a esperança achei. Na cruz venceu o nosso Rei. Ei! Poder que a morte não venceu. Na cruz vida nos deu. Igual outro não há. Erga sua voz e diga: erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Pelo que Deus também o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome,
para que todo joelho se dobre, toda língua confesse, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adora o teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adora o teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar.
Amém, queridos? Eu quero convidar você também nessa noite especial a estar orando pela nossa liderança. Amém? Vamos estar abençoando a vida da nossa liderança. Você que está aí na sua casa, estenda as suas mãos para a sua TV ou então para o seu celular e vamos abençoar a vida da nossa liderança em nome de Jesus. Amado Deus, nós oramos nesse momento, Pai, por cada líder representado aqui nesse lugar. Deus, oramos pela vida do pastor Paulo, com a pastora Rebeca, Senhor, que são nossos líderes maiores da Paixote. Oramos para que a Tua graça possa estar sendo derramada sobre a vida deles, Pai. Derrama sabedoria, unção, conhecimento, estratégias novas, Senhor, que venham do Teu trono sobre a vida deles, Deus. Deus, nós oramos também pela vida, Senhor, do pastor Elcio, com a pastora Rami Clay, Deus, lá em São Luís do Maranhão, que também são nossa liderança. Deus, derrama a Tua graça sobre a vida deles, que eles venham crescer no conhecimento do Senhor, que eles estejam alinhados com a Tua vontade, com o Teu querer a cada dia. Oramos, Senhor, pela vida do pastor Salles, da pastora Nauzira, nossos pastores de base, Senhor. Declaramos a Tua proteção, o Teu cuidado, Senhor, o Teu amor sendo derramado sobre a vida deles, Senhor. Derrama a Tua saúde, Pai, a Tua paz, a Tua alegria, Senhor, a Tua proteção, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos também abençoar a vida dos nossos líderes locais, Senhor, nossos pastores, pastor William e pastor Emilai. Deus, derrama sobre a vida deles uma unção diferenciada a cada dia, Senhor. Protege os Teus filhos, Senhor. Cura, sara, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, para que a Tua bênção possa estar sempre sendo derramada sobre a vida deles e que o coração deles, Deus, a cada dia esteja alinhado com o Teu coração e que o Senhor venha usar a vida deles grandemente nessa cidade para conquistar esse lugar para Ti, em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos a vida desses casais e declaramos em nome de Jesus que a cada dia eles crescerão no temor da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Amém, querido? Eu também quero fazer uma oração muito especial. Nós vamos estar orando pela nossa cidade, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, amém? Aí na sua casa começa a declarar em fé juntamente comigo. Pai, nós oramos, Senhor, pela cidade de Almerim, declarando a Tua bênção sobre essa cidade, nos 4 cantos desse lugar. Nós declaramos a saúde do Senhor sendo derramada, nós declaramos a sabedoria do Senhor sendo derramada sobre os poderes dessa cidade, sobre o poder executivo, legislativo, Senhor, judiciário. Deus, alinhe esses corações à Tua vontade. Deus, nós declaramos em nome de Jesus essa cidade a cada dia, Senhor, caminhando para algo melhor. Nós declaramos, Senhor, universidade chegando nesse lugar. Deus, nós declaramos que nossos filhos não vão precisar sair daqui para estudar em outros lugares, porque aqui nós teremos uma educação de qualidade, nós teremos uma saúde de qualidade. Deus, nós oramos, Senhor, por cada pessoa que se encontra enfermo lá no hospital ou na sua casa, Deus, com essa doença ou qualquer doença que seja. Nós declaramos a cura em nome de Jesus sobre cada pai de família, sobre cada filho, sobre cada esposa, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus que nós já vencemos essa enfermidade maligna, Senhor. Nós declaramos que o Teu povo vai caminhar em vitória, Senhor, nesse lugar, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo essa cidade, Senhor. Declaro toda sorte de bênção sendo derramada sobre esse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Querido, eu também nesse momento quero convidar você a ofertar ao Senhor, a dizimar. Mesmo aí na sua casa onde você está, eu peço que você separe o seu dízimo, sua oferta. Eu vou estar lendo o versículo aqui, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 em diante. Diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Aleluia.
Queridos, que mediante essa palavra você venha crer realmente que tudo que você tem é uma semente para você plantar no reino de Deus. E se você for tocado no seu coração pelo Espírito Santo de Deus, a ofertar, a palavra de Deus diz que aquele que semeia pouco, pouco ele vai colher, mas aquele que semeia muito, muito ele vai colher com abundância. Então, mediante aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração nessa noite, pegue a sua oferta, o seu dízimo e traga à casa do Senhor. Antes de terminar esse culto, nós vamos estar aqui, as tesoureiras vão estar aqui, aguardando você para receber e abençoar a sua vida. Então, queridos, você pode fazer isso. Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis, com tudo o que está acontecendo, eu não sei como é que você está, mas, querido, eu declaro sobre a sua vida a bênção de Deus, a proteção de Deus sobre as suas finanças, sobre o seu trabalho, a provisão de Deus sobre a sua casa. Então, que mesmo nesse tempo difícil, você continue sendo um semeador no reino de Deus, que Deus ele é poderoso, a palavra de Deus aqui, para fazer abundar a sua vida em toda boa obra, que você tendo, você possa continuar abençoando o reino de Deus, amém? Então pegue a sua oferta, o seu dízimo, coloque nas suas mãos. Eu quero estar orando, abençoando a sua vida nesse momento em nome de Jesus. Amado Deus, eu abençoo nesse momento a vida de cada ofertante, cada dizimista, Pai, teus filhos, Senhor, que estão sendo fiéis a Ti mesmo nesse tempo difícil, que o Senhor possa estar derramando a Tua proteção, a Tua graça, a Tua bênção sobre cada lar, Deus. Aqueles que não têm o alimento, o pão, Senhor, que não têm como ofertar ao Senhor, que o Senhor possa estar providenciando, abençoando. O Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos, Pai. Por isso eu abençoo a vida de cada um deles, Senhor. Deus, declarando que jamais vai faltar sobre a sua casa, sobre a sua família, o pão de cada dia, Senhor, um trabalho que eles precisarem para estar sempre abençoando no teu reino, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. Você pode trazer a sua oferta, seu dízimo, assim que terminar o culto, ou no decorrer do culto, antes das 9, você pode estar trazendo à casa do Senhor em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, querido. Glória a Deus. Que bom estar aqui com você. Mais um culto de celebração. Ainda por enquanto online, mas eu creio que Deus vai abençoar a sua vida grandemente. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração, com certeza, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Se você não estiver com a sua Bíblia aí, corra lá rapidinho, pegue ela. Vamos estar acompanhando a leitura do capítulo 4, a partir do versículo 1, eu queria ler com você esse texto que é a base dessa mensagem de hoje. Aleluia. Livro de Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo de número 1. Diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras transformem-se em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Versículo 5 diz assim: Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos darás ordens para que o respeite. Aleluia. E eles sustentarão em suas mãos, para que vocês não tropecem em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele.
Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Queridos, o tema dessa mensagem é vencendo as tentações. A gente sabe, queridos, que nós estamos num período de quarentena, nós estamos ainda nesse distanciamento social. Nós não estamos podendo estar aqui na igreja, né, como igreja, reunidos, né? Eu estou aqui pregando aqui, mas a igreja está vazia, né? Tem algumas pessoas só aqui. E a gente sabe que por essa época a gente é tentado em muitas coisas. E eu fiquei pensando, eu fiquei orando, eu fiquei buscando o Senhor, o que eu vou falar no domingo para a tua noiva, para a igreja? E o que o Senhor mais falou no meu coração, fala sobre tentação. Porque o meu povo está sendo tentado, o meu povo está sendo tentado a fazer muita coisa errada. E muitos deles estão cedendo a essa tentação. Muitos deles estão deixando a tentação vencer. Mas, queridos, Deus quer nos dar a vitória nessa área. Deus quer nos dar a vitória 100%. Ele não quer que a gente esfrie e Ele não quer que a gente caia no pecado diante dessa quarentena. Eu sei, queridos, que não é fácil. Eu sei que nós somos seres humanos, nós somos carne e osso. Mas há uma força maior dentro de nós. Há o Espírito Santo de Deus em nós. E nós podemos fazer todas as coisas com Ele. Amém? Agora, queridos, presta atenção. A gente leu aqui um texto sobre Jesus sendo tentado. E Jesus, ele conseguiu vencer essa tentação. Ele era 100% Deus e ele era 100% homem. Então, Jesus tinha desejos em todas as áreas que a gente tem. Você que é homem, Jesus foi tentado em todas as áreas. E ele conseguiu vencer. E ele disse assim, olha, no mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. João 3,33 está escrito isso. Então, ele venceu o mundo. E se ele venceu, ele diz para você hoje, você pode vencer também. Eu posso vencer, você também pode vencer. Nós podemos sim andar em vitória. Agora, queridos, prestem bem atenção. Nós precisamos entender uma coisa, que todos nós vamos passar, né, iremos passar ou vamos passar por tentação. Cedo ou tarde. Ninguém está imune, ninguém está livre disso. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, tanto o diabo, principalmente, e a nossa carne, vão colocar tentações diante de nós. Você vai ter oportunidade de roubar, você vai ter oportunidade de adulterar, você vai ter oportunidade de mentir, você vai ter oportunidade de fazer aquilo que é errado. Você vai ter. Mas a vontade de Deus é que nós possamos andar em vitória. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, nós vamos ser tentados uma hora. Se você não está sendo tentado, glória a Deus, amém. Que bênção. Ótimo para você. Agora, uma hora você vai ser. Então eu preciso alertar você e eu preciso ensinar o que eu aprendi, passar algo para você, para quando a tentação vir, você estar bem diante dela e conseguir vencer. Porque essa é a vontade de Deus. Então, queridos, Jesus ele foi tentado e ele venceu. Agora, presta atenção. O que é tentação? O que é tentação? Tentação é um convite para pecar. É uma proposta que o diabo nos coloca diante de nós para nós desagradarmos a Deus. Vou falar mais uma vez, o que é tentação? Tentação é um convite para pecar e é uma proposta do diabo que ele coloca diante de nós para a gente desagradar a Deus. E nós temos duas opções, ou a gente diz não, ou a gente diz sim para aquela tentação. Então tentação é isso. Agora, algumas coisas importantes sobre tentação que a gente precisa entender. Primeira coisa, tentação não é pecado. Não é pecado. Por que, Osivan, que tu me diz que não é pecado? Jesus foi tentado, mas ele não pecou. A Bíblia diz que Jesus não teve nenhum pecado, nenhum. Procura, se você baixasse o currículo de Jesus agora no Google,
você ia ver lá que não tem nenhum pecado. O cara foi incrível, ele não pecou. Olha só o que diz no livro de Mateus, capítulo 4, que a gente leu agora há pouco, versículo 1, olha só o que diz. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Então, o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito de Jesus conduziu por deserto para ele ser tentado pelo diabo. E a gente lendo o texto aqui, a gente vê que o diabo disse, olha, tu tá com fome, né? Ele já tinha jejuado 40 dias e 40 noites, meu filho. Você imagina a fome que ele estava. Você fica sem o café da manhã, você já está tremendo. Você imagina, ele ficou 40 dias, pai. Foi 40 dias e 40 noites. E ele só tomou água. O jejum que Jesus fez foi só água. Ele tomou só água durante esse período. E ele estava, assim, muito brocado. Muita fome. Aqui no Pará a gente fala assim, brocado, né? Quando ele estava com muita fome, o cão apareceu lá, o Lapeta. Apareceu lá e disse, olha, mas tu não é o filho de Deus? Tu não tem poder? Tu não alimentou uma multidão com pães? Né? Eu imagino aqui, eu estou falando aqui, a Bíblia não fala exatamente assim. Mas a Bíblia fala que o diabo disse, olha, tu tem poder para transformar essas pedras em pães. Tu está com fome, né? O diabo às vezes ele faz isso, a gente está precisando de alguma coisa, aí ele coloca lá uma armadilha. Poxa, você está precisando de dinheiro, aí ele coloca alguma coisa lá para você mexer um dinheiro que não é seu. E ele usa a desculpa, qual é? Não, mas você está com fome. E Jesus, queridos, ele disse o que para o diabo? Not. Ele disse não. Porque está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Jesus. Que procede da boca de Deus. Então, primeira coisa que a gente tem que entender é isso. A tentação não é pecado. Vou dar um exemplo para você. Você é casado, aí de repente aparece lá uma gata lá. Manda mensagem para você, querendo marcar alguma coisa com você. Você olhou aquilo lá, você foi tentado em cair. Mas você disse não. Então você não pecou. Você foi só tentado. Outra situação. Você trabalha numa empresa, aí de repente você começa a ver que lá naquela empresa eles dão brecha para você pegar um pouquinho do que tem lá. Um dinheiro ou um objeto, sem eles perceberem. Você foi tentado aquilo, você estava precisando do dinheiro, você foi tentado, mas você recusou, você disse não. Então, queridos, tentação não é pecado, é uma coisa normal. Todos nós somos tentados, todos os dias o diabo vai colocar alguma coisa para nos fazer pecar. Mas a vontade de Deus é que nós sejamos santos como Ele é. 1 Pedro 1,16 está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Outra coisa importante sobre a tentação. Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Olha só o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 13 em diante, até o 15. Diz assim, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ninguém tenta, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído pela sua própria cobiça. Depois de haver a cobiça concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. Então, queridos, o que eu entendo com isso aqui? Deus não nos tenta. Tipo assim, Deus não pega e coloca lá uma mulher para dar em cima de ti. Deus não coloca lá uma situação para você fazer de errado. Deus não coloca. Deus nunca vai colocar uma tentação. Pelo contrário, Ele quer te livrar da tentação. Então a pessoa diz assim, eu acho que foi Deus que colocou essa tentação. Não, Deus não tenta ninguém. Está aqui no preto e no branco, a palavra de Deus está dizendo. Deus não tenta ninguém. Agora quem tenta é o diabo. Ele tenta. Ele tenta a gente. A Bíblia diz que o tentador foi até Jesus. Quem é o tentador? O próprio diabo, Satanás, Lúcifer, o Lapeta, como você quiser falar. É ele que tenta o ser humano. É ele que desde a fundação do mundo, desde quando Deus criou Adão, desde quando criou Eva, é ele que coloca a tentação ali. E cabe a nós dizer sim ou dizer não. Então quero deixar bem claro para você aqui.
Deus não tenta você. Deus não tenta você. Deus jamais iria fazer isso. Agora, Deus permite. Deus permite o diabo tentar você, tentar eu, às vezes para testar a gente mesmo. Mas ele não, jamais ele vai dizer assim, Gabriel, Miguel, os anjos lá do céu, vão lá na terra, lá se toma a forma de uma mulher e vão tentar lá o pastor tal, para ver se ele está firme comigo. Não, ele não faz isso. Agora sim, o diabo pode fazer isso. Deus permite, até mesmo para testar a nossa fé. Então, querido, nós somos atraídos, não é por Deus para pecar. Nunca, Deus nunca jamais vai fazer isso. Mas sim, até mesmo pela nossa carne, nossa própria carne, que deseja o que é pecaminoso, aquilo que não agrada a Deus. Então, o primeiro ponto que eu falei, qual foi? Que ser tentado não é pecado. Segundo, Deus não tenta ninguém. Terceiro, nós podemos vencer toda e qualquer tentação. Osivan, isso que tu está falando é mentira, é impossível. É verdade. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Olha só que o apóstolo Paulo diz aqui, que não vem tentação sobre nós que não fosse humana, mas Deus é fiel, que juntamente com a tentação, Ele te dá um escape. Depois eu vou falar alguns exemplos aqui, bíblicos sobre isso. Mas, queridos, a gente peca, a gente faz se a gente quiser, gente. Se a gente estiver orando, se a gente estiver buscando a Deus, lendo a palavra, buscando a Ele, a gente está forte e a gente vai conseguir dizer não. Então ninguém, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém nessa terra, sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus, consegue vencer o pecado. Eu pensava antes assim, que para vencer o pecado, você tinha que encarar ele. Não, pode mandar aí, capeta aí. Pode mandar essa pombagira aí, pode mandar quem for. Que eu vou vencer, eu vou encarar, vou brigar aqui pau a pau. Não, você não vai vencer, você vai cair, porque a sua carne é mais fraca. Sabe o que eu descobri? Para a gente vencer as tentações, a gente precisa estar bem espiritualmente. Esse é o grande segredo. Você precisa estar bem espiritualmente. Aí você vai dizer, Osivan, mas é muito difícil. Filipenses 4,13 está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. 1 João 4,4 diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Olha só o que diz: filhinhos, sois de Deus, já os tende vencido, porque maior que está em vós do que aquele que está no mundo. Deus é maior do que o diabo, Deus é maior do que toda a miríade celestial, Deus é maior que esse mundo. O Espírito de Deus estando em nós, nós estando bem com Ele, Ele nos dá livramento para qualquer tentação. Então, queridos, Deus te dá o escape, Deus nos dá o escape. Você pode dizer assim, mas Osivan, eu já estou há 10 anos na igreja e tenho um pecado que eu não consigo vencer, eu não consigo. A Bíblia diz em Romanos 8,37, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Podemos vencer, podemos andar em vitória. Nessa quarentena, talvez você está sendo tentado em tantas áreas na sua vida, tantas áreas. Eu já fui tentado, queridos. Eu tenho sido tentado em várias áreas. Mas cabe a nós, queridos, pegar o escape que Deus vai dar e sair. Nós temos o poder da decisão. Quando Eva comeu daquele fruto, o diabo tentou ela. Ele jogou o papo dele lá. Ela tinha duas opções: ou ela obedecia a Deus, ou ela não obedecia a Deus. E ela tomou a decisão errada, infelizmente. Agora, nós podemos sim vencer. Eu quero dar alguns exemplos de homens de Deus que venceram a tentação, que andaram em vitória, para a gente
de alguma forma, aprender com a história deles. Eu queria dar o primeiro exemplo aqui para você. Do nosso querido amigo, né? Nosso querido irmão José. O Zé, né? José, queridos, foi muito difícil para José, porque José, ele foi vendido pelos irmãos dele, ele sofreu, ele poderia dizer, eu estou aqui no Egito, estou longe da minha família, não custa nada eu pegar uma, pegar duas, pegar três, pegar quatro. O cara era bonito, meu irmão. José não era feio, não, José era bonito. A Bíblia diz que a Patifa deu em cima dele. Ele estava na casa do Patifa com a Patifa, que era o Potifar. Aí eu falo de Patifa, que eu não sei o nome da mulher lá. Mas ela deu em cima do cara, ficou perturbando. E José, sabe o que ele fez? Ele correu de sexo. Porque ele sabia que aquilo não agradava a Deus. Ele sabia que aquilo entristecia o coração de Deus. Mesmo ele estando longe da mãe, longe do pai, longe dos irmãos, injustiçado, escravizado ali naquela terra. Mas ele disse não para a tentação. Quando eu mandar aquela mensagem para você, você pode dizer sim ou não. Você pode dizer assim para aquela mulher, você me respeita, que eu sou um cara casado, que eu sou um homem de Deus, estou servindo a Deus, você me respeita, porque senão eu vou falar para o seu marido, eu vou falar para alguma pessoa, eu vou colocar a boca no trombone. Você pode fazer isso. Ou você pode dizer, você é bonita, ninguém vai saber. Você tem essa opção. Você pode dizer sim, ou você pode dizer não. José disse não. E muita coisa que as pessoas não entendem da história de José é que naquela época lá no Egito era normal o escravo manter relação com a sua senhora, ou a serva manter relação com o seu senhor. Era normal aquilo. Mas José disse não. Segundo exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, todos se curvaram diante daquela estátua, mas eles disseram não. Eles olharam e falaram, não, nós não iremos nos curvar, porque isso é idolatria, isso é pecado, nós não adoramos imagem, nós adoramos o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Ele sim é digno que eu me proste e adore Ele, só Ele. E eles disseram não. Foram jogados numa fornalha com fogo aumentado 7 vezes mais. Mas a Bíblia diz que eles nem com cheiro de fumaça aí saíram lá de dentro. Se você disser não para a tentação, Deus vai te guardar e nem cheiro de fumaça vai ter em você. Porque Ele vai te dar um escape. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram fiel. Terceiro exemplo, Daniel. Daniel tinha a opção de comer das finas iguarias do rei, do manjar. Ele podia comer, ele podia não comer. E Daniel disse não. Uma vez também proibiram de ele orar para o seu Deus. Ele disse, eu vou continuar orando. Se quiser me prender, quiser me jogar na cova do leão, me joga. Quiser fazer, faz o que quiser comigo. Mas eu vou me manter fiel ao meu Deus. E o resultado da vida, da fidelidade de Daniel, Deus fechou a boca dos leões. E Deus deu graça diante daqueles que comeram, daqueles que tinham comido manjar, não favoreceram diante do rei. E Daniel com seus amigos que tinham comido daquele manjar, o rei olhou para eles e foi com a cara deles. Por quê? Porque eles foram fiel a Deus. E o último exemplo, Jesus. Jesus foi fiel. Não precisa nem falar de Jesus, você sabe a história de Jesus. Jesus foi fiel até o fim, até a morte, uma morte de cruz. Alguns exemplos de alguém que não venceu na palavra de Deus. Davi. Davi tinha uma vida repreensível diante de Deus. Era um cara fiel. Teve a oportunidade de tocar no ungido do Senhor, mas não tocou, foi fiel. Deus colocou ele como rei de Israel. Um cara que estava ganhando, dominando nações, com um reino poderoso na terra. Mas um dia Davi disse assim, quer saber? Não vou para a guerra hoje, vou ficar em casa. E ele ficou lá no palácio, ele começou a andar por lá, de repente, ele olha lá embaixo no tanque, uma mulher linda tomando banho, Betseba, uma das mulheres muito lindas da época.
e ela tinha marido, ela era casada. E a Bíblia diz, queridos, que Davi cobiçou aquela mulher, e ele foi atraído àquela mulher, e ele, sendo o rei de Israel, ele pegava quem ele queria. Davi não vigiou, e ele desce lá embaixo com ela, e ele então cai em adultério. E o pior disso, ele manda matar o marido dela e toma a mulher para ele. Davi não vigiou, infelizmente, por causa disso, Davi teve consequências terríveis na vida dele. Entenda uma coisa, Deus, ele perdoa o pecado, ele te perdoa, só que a consequência dele vai vir, cedo ou tarde vai vir. Outro também que cedeu à tentação foi Sansão. Qual era o problema de Sansão? Ele não sabia ver um rabo de saia. O homem não sabia ver uma mulher que ele já saía assim. Ela dizia, diga onde você vai que eu vou varrendo. Ele ia varrendo atrás dela. Ele não conseguia dizer não. O pecado sexual acabou com a vida de Sansão. Dalila enganou Sansão, cortou o cabelo dele, e ele perdeu todo o poder dele, ele perdeu a intimidade que ele tinha com Deus. A Bíblia diz assim, um dos versículos mais tristes, a Bíblia diz assim, ele não sabia que o Senhor não estava mais com ele. Cara, isso é terrível. É muito triste quando a gente pensa que Deus está com a gente e Ele não está mais. O pecado faz isso. E o terceiro exemplo, Judas. Judas, queridos, tinha tudo para ser um grande apóstolo, tinha tudo para ser um homem de Deus, para ser usado na mão do Senhor, mas ele simplesmente traiu o Filho de Deus. O problema de Judas, qual era a área de Judas que ele tinha problema? Qual era a área? Dinheiro. Ele não sabia ver dinheiro, que ele ia lá e pegava o que não era dele. Talvez seu problema é esse. Se você tem problema nessa área, queridos, vigie nela. Vigie. Judas, queridos, por causa de 30 moedas, ele traiu o Filho de Deus. E o fim de Judas foi triste, querido. Ele se enforcou. Ele tirou a própria vida. E aquele que poderia, queridos, se ele não tivesse feito aquilo com a vida dele, se ele tivesse pedido perdão, arrependido, abandonado, ao terceiro dia Jesus ia ressuscitar e ele ia perdoar ele pelaquilo. Eu acredito que não estava profetizado Judas morrer. Não estava. Não foi a vontade de Deus. Deus não colocou na cabeça de Judas aquilo para Judas trair Jesus e depois se matar. Não, Deus não fez isso. Deus pode até ter permitido isso daí, mas a vontade de Deus era que Judas voltasse arrependido. Quando os discípulos estavam ali, que Jesus ressuscitou e apareceu para eles, a vontade de Deus era que Judas estivesse lá e tivesse assim, Jesus me perdoa, eu traí o Filho do Homem, me perdoa. E Jesus iria perdoar ele. E o sangue que ele traiu ia perdoar o pecado dele. Mas Judas tomou uma decisão errada. Qual é a decisão que você está tomando hoje? Você está dizendo sim ou você está dizendo não? Quando aparece lá aquela cena imoral no seu celular, aquelas fotos, você fica olhando ou você deleta, ou você sai do grupo que estão colocando essas coisas, ou você é o primeiro a compartilhar. Nós temos que vigiar, queridos. Todos nós estamos propícios a cair. Mas isso aqui, queridos, é uma palavra para te prevenir, para te ajudar. Agora preste bem atenção. Eu vou dar aqui algumas dicas para você vencer a tentação. Dicas que eu tenho usado, dicas que têm me ajudado, dicas que eu tenho andado em vitória para a glória de Deus. Eu sei que eu sozinho não consigo, gente. Sozinho eu não consigo. Mas pela graça de Deus e por esses princípios aqui que Ele tem me ensinado, que o Espírito Santo de Deus tem me levado a entender, eu tenho andado em vitória para a glória de Deus. Primeira dica que eu tenho para você vencer a tentação. Primeira, tenha uma vida de oração. Gente, a oração, ela não é uma opção. A oração, ela tem que ser diária na nossa vida. A oração, ela não é, eu vou orar de vez em quando, eu vou orar antes de dormir, quando eu me levantar. Não, a oração, ela tem que ser diária. Todos os momentos você tem que ter uma vida de oração. A oração é uma questão de vida ou morte.
Se você parar de orar, você vai ficar fraco espiritualmente e você pode não resistir a uma tentação. Queridos, prestem bem atenção, o texto diz que o diabo esperou Jesus ficar bem fraco para ele ir lá tentar ele. O diabo espera você ficar bem fraco, aí ele vai lá te tentar. A oração, queridos, é que nos mantém firme. Você tem que ter contato com o Eterno, você tem que estar falando com Ele todos os dias, todos os momentos, falando com Ele. Se você falar com Ele, o Espírito dele está vivo dentro de você, e Ele toca você, e Ele te alerta dos perigos, e você consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Mas se você não tem uma vida de oração, você vai ouvir mais sua carne, você vai ouvir mais a voz do diabo, é isso que você vai ouvir. Tem 3 vozes que a gente pode ouvir, é a voz de Deus, a voz do diabo e a voz do nosso eu, da nossa carne. Então a gente precisa estar sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. E a oração, ela nos leva a ter essa intimidade e a ver os perigos que nos cercam para a gente poder resistir. Segunda dica, nós temos que estudar a palavra de Deus. Gente, eu quero pedir aqui em nome de Jesus Cristo, em nome de o que você quiser, sei lá, que você gosta aí. Leia a Bíblia, gente. Estude a palavra de Deus. 80% dos cristãos hoje no mundo nunca leram toda a Bíblia. Sabe por que eles caem em pecado? Porque eles não leem a Bíblia, eles não sabem o que é pecado e o que não é. Eles não estão fortalecidos. O que a Bíblia diz? O que Jesus falou para o diabo? Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra. A Bíblia, a leitura da palavra, estudar a palavra, meditar na palavra. A Bíblia diz que para a gente meditar na palavra dia e noite. Você sabe o que eu fiz, querido, quando eu me converti? Eu peguei um monte de versículo e eu anotei na parede do meu quarto, assim. Anotei lá e eu ficava falando todo dia para me decorar ele. Quando vinha uma tentação, eu me lembrava daquele versículo, eu começava a declarar aquele versículo, eu começava a dizer, não, isso aqui não, a Bíblia diz isso aqui, e eu começava a declarar, e quando eu pensava que não, eu já tinha vencido a tentação. Então nós temos que conhecer a palavra. Sabe o que eu fico observando, cara? Tem seita aí, que nem é um evangelho verdadeiro, que é evangelho mentiroso, que os caras conhecem mais a Bíblia do que um monte de crente dentro da igreja. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus, queridos, não é, eu vou estudar se der. Não, você precisa ter uma vida de oração, você precisa ter uma vida de leitura bíblica. Se Jesus não tivesse embasado na palavra, o diabo tinha feito ele ceder às tentações. Mas todas as respostas de Jesus foram dentro da palavra. Todas dentro da palavra. Terceiro, peça ajuda de alguém. Peça ajuda. Se você está sendo tentado, não esconda. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tudo aquilo que você traz para a luz é mais fácil de você vencer. Agora, aquilo que você fica só para você é mais difícil. Eu tive muito problema com pornografia, com masturbação. Foi a minha adolescência e até a fase adulta, antes de eu me converter, eu tinha muito problema nessa área. Muito mesmo, eu sofri muito com isso. Mas a minha transparência com o meu discipulador, a minha transparência com a minha liderança, foi que me ajudou, um dos fatores que me ajudou a vencer. Claro, eu orava muito, lia a minha Bíblia, continuava buscando o Senhor, mas quando eu pecava com esse tipo de pecado, eu ia lá e eu falava para o meu discipulador, eu pedia oração, eu pedia ajuda. Talvez você que está assistindo esse culto aqui online, você não é crente ainda, você não segue o Senhor, mas você não consegue dizer não, você não consegue vencer. Ei, querido, se você entregar sua vida para Jesus, se você tiver alguém para te ajudar, você vai começar a andar em vitória, e aquilo que poderia te prejudicar lá na frente, você pode sim vencer, e Deus te dá um livramento. Porque a pornografia, queridos, ela leva a pessoa tanto para o homossexualismo, leva a pessoa também para pedofilia. Então, quantas pessoas estão precisando de ajuda e elas não se abrem com ninguém? Procure alguém que você confie, de preferência o seu discipulador, de preferência o seu pastor, alguém que você confie, e fale para ele, para você andar em vitória. Quarto ponto, quarta dica,
jejue. Faça jejum. Se você está com dificuldade em tal área, diga assim: Deus, eu vou jejuar hoje por essa área aqui da minha vida, porque eu quero vencer ela. Eu quero vencer, eu não aguento mais cair nessa área, eu quero andar em vitória. Eu jejuava muito sobre essa área. De vez em quando eu jejuo, quando eu vejo que eu estou sendo muito tentado, eu jejuo sobre essa área. Porque eu não quero cair em pecado, eu quero andar em vitória. Então faça jejum. Estabeleça um horário para você começar o jejum e um horário para você entregar o jejum. Que Deus ele vai fortalecer o teu espírito e você vai andar em vitória. Orar, ler a palavra e jejuar te alimenta espiritualmente, alimenta o teu espírito. Não adianta você só comer fisicamente e não alimentar o seu espírito. Trate o seu corpo físico como você também, do mesmo jeito que você trata o seu espírito. Trate os dois do mesmo jeito. Alimente todos os dois para você vencer. Quinto, identifique qual o seu ponto fraco. Veja qual é o seu ponto fraco e comece a analisar. Poxa, essa área aqui eu tenho que tomar cuidado. Se o seu problema é dinheiro, não fique perto de dinheiro. Se o seu problema é mulher, evite, saia, corra, vá embora. Se o seu problema é mentir, se você sentir que você vai ter que mentir para alguém, fuja, mas não minta, não peque. O diabo, queridos, ele te estuda. Você sabia disso, que ele estuda a sua vida? Ele estuda a sua vida para ele ver aonde você é mais fraco. Aí ele vai usar aquela área para fazer você pecar, para você se desviar e para ele te tirar da presença do Senhor. Ele vai usar a área que você tem mais frágil. Então trate essa área frágil da sua vida. Tome cuidado. Seja radical no que você vê, no que você fala e no que você toca. Seja radical com o pecado. A Bíblia diz assim, que se teu olho te faz pecar, tira. Se tua mão te faz pecar, corta. Não está falando no sentido de você cortar a sua mão ou de você arrancar o seu olho. Não. Está falando de você ser radical com aquilo. Talvez alguém vai criticar. Ai, você é muito radical. Fale o que quiser, mas faça isso porque você vai andar em vitória. Tem pessoas, por não serem radical, numa área que são tentados, é por isso que cai. Nós temos que ser radical com o pecado, sim. Nós temos que dizer não para ele. E nós temos que vigiar os nossos olhos, o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente faz todos os dias. Essa é a 6ª dica. E a 7ª dica é: fuja. Como assim, Osivan? Fuja. Você não está conseguindo resistir, fuja do pecado. Fuja. Eu lembro quando eu estava solteiro, há 3 anos, 2 anos e pouco mais ou menos, sem manter relação sexual. E quando eu vim para Jesus, eu não era mais virgem, eu já mantinha uma vida ativa. E eu me lembro que uma vez uma moça foi na igreja e ela ficou afim de mim. Não sei o que ela viu em mim, mas ela ficou afim de mim. Eu acho que foi o Espírito Santo mesmo. E ela começou a dar em cima de mim mesmo. E eu querendo evangelizar ela. Deixa eu falar uma coisa para você, jovem, homem. Evangelizar a mulher, tudo bem, não é errado. Mas se você vê que aquela pessoa já está levando para o outro lado, saia fora. Fuja. E eu me lembro que um dia ela veio para o culto e eu estava tocando baixo na igreja. Tocava um pouco ainda naquela época. Estava tocando. E quando terminou o culto, ela disse assim: dá para te me levar lá em casa? É que eu vim a pé, eu moro longe. E eu olhei para ela e digo: eu não tenho moto. E era uma morenaça, não era, era bonita. O diabo, pode falar uma coisa para você, o diabo não coloca feia não, ele coloca bonita. E eu fiquei muito constrangido, mas para mim não constranger ela, eu digo: não, vou pegar, vou só deixar ela lá e vem embora. Também eu era novo convertido, estava aprendendo. E eu fui, deixei ela na frente da casa dela. Quando eu deixei ela na frente da casa dela, ela falou na cara de pau que ela queria comigo. E eu disse para ela: não, eu estou esperando uma bênção. Eu estou esperando uma pessoa certa. E eu não quero começar da forma errada, porque isso desagrada a Deus. Eu comecei a pregar para ela, comecei a falar de Jesus para ela. E ela começou a ficar constrangida e tudo. E eu peguei a moto, girei e fui embora. Era uma moto aqui do irmão da igreja que eu emprestei na época.
Então eu fugi daquela tentação, e para a glória de Deus, eu tenho andado em vitória, queridos. Então nós temos que andar em vitória, mas nós temos que tomar cuidado. Você não pode resistir, foge. Para com esse negócio de dizer que você é um super crente. Tem gente que pensa assim que é quase um semideus. Olha, eu sou quase a quarta pessoa da Trindade, né? Sou mais santo que o pastor, sou mais santo que o irmão do louvor, sou mais santo que os irmãos que prego, sou mais santo, eu ando em vitória. Pode vir qualquer pecado, cara, eu venço. Vai nessa. Brinca com o diabo, brinca com o pecado, que você vai acabar caindo, cara. Você tem que ter cuidado, gente. Em nome de Jesus, eu quero pedir para você, não deu, foge. Foge, gente. José não ficou encarando a Patifa lá. Ela tirou a roupa dele, com certeza ele estava excitado sexualmente. Ele viu que ele não resistiu, o que ele fez? Vou fugir. Foge. Você não está conseguindo resistir? Foge. Em nome de Jesus, foge. Que Deus vai te dar a vitória. E depois você vai poder dizer assim: eu consegui vencer, eu andei em vitória, mas eu teve que fugir. É melhor fugir do que você cair. A gente, queridos, precisa entender uma coisa. Eu quero contar só uma história aqui para a gente encerrar. Existe uma história de um homem que criava vários cachorros de briga, aqueles cachorros de briga. E ele fez um teste com alguns cachorros. Alguns ele alimentou bem e outros ele não alimentou, ele só deu água. Durante uma semana. E ele colocou um para brigar com o outro. E aquele que estava mais alimentado foi o que venceu. Aquele que estava mais fraco foi o que perdeu. Então assim é espiritualmente falando. Se a nossa carne mandar na gente, sempre a gente vai ter uma tendência para o pecado. Mas se o Espírito de Deus reinar sobre a minha e sobre a sua vida, nós vamos aprender a dizer não para Ele e andar em vitória. Amém? Eu quero, queridos, nesse momento, ler a conclusão aqui da nossa mensagem. Diz assim: Deus nos salvou para sermos santos como Ele é, para andarmos em vitória contra o pecado. O poder da cruz nos garante a vitória. Com Cristo, nós somos mais do que vencedores. Você sabe o que é mais do que vencedor? É muito mais do que vencer. Nós já vencemos sem entrar em campo. É como se nós fôssemos jogar uma partida aqui, uma final de um campeonato, mas a gente não precisar entrar em campo, porque o título já é nosso. Foi isso que Jesus fez por mim e por você na cruz. Ele já nos deu a vitória. Basta apenas a gente crer e tomar posse dela em nome de Jesus. Nesse momento, queridos, eu quero fazer uma oração com você. Eu peço que você fique de pé, aí na sua casa mesmo, onde você está, levante. Coloque a mão no seu coração. Se você não puder, não tem problema, mas se você puder ficar em pé, melhor ainda. Se você puder ajoelhar, eu quero ministrar uma oração sobre a sua vida. E logo depois eu vou estar fazendo também a oração de entrega, né? Aqueles que querem entregar a sua vida a Jesus. Mas eu quero primeiro orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, a vida dessa pessoa que está vendo agora, Senhor, esse culto online, Senhor, e que ouviu essa palavra sobre tentação, e que ouviu que nós podemos sim vencer, que nós podemos sim andar em vitória. Deus, eu oro pela vida dela, Senhor, que se ela está sendo tentada, Senhor, que o Senhor dê forças, que esses princípios que foram compartilhados aqui nessa noite, possa, Senhor, entrar no coração dessa pessoa, e ela possa começar, Senhor, a fazer diferente, que ela possa começar, Senhor, a andar em vitória e agradar o teu coração. Eu repreendo todo espírito de tentação, todos os demônios que estão tentando a tua igreja, eu repreendo agora, e eu ordeno que bata a retirada dessa casa, dessa família. Talvez, Senhor, existem demônios que estão agindo, Senhor, nas famílias, querendo separar casais, Senhor.
Mas eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu declaro isso em nome de Jesus. A restauração de famílias. Famílias sendo restauradas. Casamentos. Relação entre pai, entre filhos. O milagre físico. As tentações não vão prevalecer sobre a vida da tua igreja. Eu declaro em nome de Jesus. E você que quer entregar a sua vida a Jesus, coloque a mão no seu coração. Repita comigo uma oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra e eu entendi que eu preciso do Senhor. Eu entrego a minha vida, o meu coração a ti. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu te peço, escreve meu nome no livro dos salvos. De hoje em diante eu vou andar em vitória, porque o Espírito de Deus entra na minha vida e eu nunca mais serei o mesmo. Eu declaro que a graça de Deus me alcançou e o meu nome está escrito no livro dos salvos. Eu te agradeço pelo perdão dos meus pecados e eu declaro que a minha vida de hoje em diante será diferente para a glória de Deus. Eu declaro que Jesus é o Senhor da minha vida em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus possa te abençoar grandemente, que essa palavra possa ter ministrado ao teu coração. Eu creio que o Espírito Santo falou com você de uma forma poderosa em nome de Jesus. Bem-vindos ao Pasques Online! Uhul! Eu estou muito feliz que você está aqui conosco. Você sabia que a Bíblia fala que Deus nos transformou em novas pessoas quando entregamos a nossa vida para Jesus? É verdade! Vamos fazer algumas confissões de fé de quem nós somos em Cristo! Oi, gente! Falem comigo, eu faço parte da família de Deus. Uau! Oi, pessoal! Repita comigo. Eu sou amado por Deus! Oi, galerinha! Diga comigo. Eu sou favorecido de Deus! Oi, Titi! E diga agora bem forte. Eu sou herdeiro de Deus! Uhul! Que demais! Quem tem Jesus é tudo isso e muito mais! Que legal, não é verdade? Vocês estão prontos para estudarmos algo incrível hoje? Sim? Então vamos lá! Vamos falar nossa frase de hoje. Eu adoro a Deus, dando a Ele tudo de mim. Mais uma vez. Eu adoro a Deus, dando a Ele tudo de mim. Uhul! A gente aprende muito na Bíblia sobre louvar e adorar a Deus. Vamos ver como as pessoas adoraram a Jesus quando Ele entrou em Jerusalém. O que será que eu vou pedir? Pão e peixe. Vou pedir um Macfish. Era a festa da Páscoa. Jerusalém estava cheia de gente. Quando Jesus chegou ao Monte das Oliveiras, próximo de Jerusalém, ele pediu a 2 discípulos que encontrassem um jumento. Eles encontraram e lançaram seus mantos sobre ele. Jesus montou no jumento, cumprindo a profecia que diz: Jerusalém, aqui vem o seu rei montado no jumento. Jesus entrou em Jerusalém montado nele. As pessoas lembravam de seus milagres e foram vê-lo. Colocavam seus mantos e ramos de palmeiras no caminho para honrá-lo. Tinham esperança que Jesus fosse o Salvador prometido. Então gritaram: Hosana! Bendito é aquele que vem em nome do Senhor! Bendito seja o Rei de Israel! O mundo todo está seguindo ele! Murmuraram os fariseus. Diga que se calem, Jesus!
Mesmo que todos parassem de gritar, respondeu Jesus, as pedras ainda me louvariam. Que lindo como as pessoas louvavam a Jesus. Eu achei legal como elas colocavam as suas roupas no chão para o jumentinho passar. Isso, e eles levantaram as suas mãos e balançaram os galhos das palmeiras. E eles gritavam, Hosana ao filho de Davi, e bendito que vem em nome do Senhor. Essas proclamações eram feitas para os reis. Como Jesus é o nosso Rei dos Reis, então nós também podemos louvar a Ele. Podemos levantar as nossas mãos e declarar o nosso amor por Ele. Sim, e também podemos aplaudir e cantar lá, lá, lá. Isso, Jesus é digno do nosso louvor, porque Ele morreu por nós e nos deu salvação. E quando adoramos a Deus, expressamos o nosso amor por Ele. E sabe, Deus nos ama mais do que podemos imaginar. E Ele ama nos ouvir cantando e declarando o quanto que Ele é importante e especial para nós. Isso me lembra do nosso versículo. É uma oração que o apóstolo Paulo orou pelos cristãos que viviam na cidade de Éfeso. Repitam comigo, Efésios 3, 18 e 19. Eu oro que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos cantar esse versículo com Joaquim e a turma dele. Uau! Esse versículo fala que vivemos na plenitude de Deus, na medida que vamos entendendo o quanto que Ele nos ama. Que demais! E é o Espírito Santo que nos revela esse amor infinito de Deus. A Bíblia fala que ainda quando éramos inimigos de Deus, Cristo morreu por nós. Imagina levar a culpa de morte pelos erros do seu inimigo. É o que Jesus fez por nós. Uau, que amor! Então é por isso que o adoramos. Sim, é em gratidão por Ele ter morrido em nosso lugar. Ele deu tudo o que tinha.
Então agora nós podemos dar tudo que nós temos em agradecimento a Ele. Vamos falar a nossa frase de novo? Eu adoro a Deus, dando a Ele tudo de mim. Uhul! Mas e quando não dá vontade de louvar a Deus? Tipo, talvez eu esteja cansada ou com preguiça. Boa pergunta. Vamos ver o que o Lumi faz quando ele não sente vontade de adorar a Deus. Lá, 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 lá. Ui. Oh não! Oh não! Ei, Lumi, o que houve? Olá, Cinti. Lumi está tendo um péssimo dia. Eu estava brincando com meu catavento. Ele quebrou e agora só sobrou esta vara. Sinto muito, Lumi. Nada é divertido quando se quebra. Hoje é um péssimo dia. E não há nada que eu possa fazer. Bem, que tal você adorar? Adorar a Deus por quê? Só adora a Deus quem tá feliz. Além disso, não estamos numa igreja. Amigos, precisamos estar na igreja para adorar a Deus? Estão certos, não precisamos estar na igreja. Podemos adorar a Deus sempre, em qualquer lugar. E Jesus disse, se você não adorar, as rochas adorarão, como eu. Então, Lumi, o que acha? Podemos adorar em qualquer lugar? Olha só, é melhor eu aquecer minha voz. Pode até ficar um pouco grave. Lá. É isso aí. Quando adoramos, pensamos como Deus é bom. E isso fará com que nosso dia fique melhor. Está certa, Cinti. Deus é bom. Não vou deixar um catavento quebrado me impedir de adorá-lo. Querido Deus, quero sempre te adorar. Não importa o que sinta, porque sei que o Senhor é bom. Em nome de Jesus, amém. Ok, Cinti, não usarei mais minha voz para reclamar. Eu vou somente adorar Deus com ela. Isso é ótimo! Vamos todos adorar. Estou dentro. Amigos, vamos cantar. Tu és incomparável, eu te louvarei. Cinti, você é um grande catavento e uma amiga super top também. Da terra até o céu, dançando eu vou. Eu te louvarei, Senhor, eu te louvarei. Que bom que o Lumi não deixou um catavento quebrado impedido de louvar a Deus. Sim, são nesses momentos que a gente se posiciona e louva a Deus, mesmo com o coraçãozinho doendo. Tipo assim, eu vou louvar a Deus e pronto. Isso realmente honra a Deus, né? Demais! Quando a gente louva a Deus, mesmo sentindo tristeza, ou cansaço, ou preguiça, a gente está vivendo pela fé e não pelas emoções. Ah, tem um versículo que fala: o justo viverá pela fé. É como Deus quer que vivamos, não é mesmo? Isso mesmo! O inimigo quer nos desanimar e quer que a gente use a nossa boca para falar coisas ruins. Mas nós recusamos de usar a nossa boca para murmurar. Nós vamos só louvar a Deus! Uhul! Você já notou que as músicas que cantamos declaram quem Deus é e o que Ele prometeu fazer por nós? Exatamente. O que nós estamos cantando são verdades que vêm da Bíblia e são poderosas para derrotar qualquer mentira que o inimigo quer que a gente fale e acredite. E quando eu decido e começo a adorar,
sem eu perceber, a preguiça e a tristeza desaparecem. O Espírito Santo me enche de alegria, gratidão, fé, amor e tudo que Ele tem para mim. E isso é viver de verdade, sempre com a alegria de Deus, a fé de Deus e o maior de todos, o amor de Deus. Uau! Mas muita gente por aí fala muitas coisas ruins e podem me criticar se eu louvar a Deus. Sim, os meus colegas da escola podem achar que eu pirei. Ah, vocês lembram daquela mulher? Aquela que antes era muito pecadora, que ungiu os pés de Jesus. Ela estava tão grata. Será que ela se importava de ser criticada por Judas? Nem um pouco. Ela chorava e enxugava os pés de Jesus com o cabelo dela. Que amor extravagante! Ela estava muito grata a Jesus porque Ele a libertou de 7 demônios e ela sentiu paz, como ela nunca tinha sentido antes. Uau! E aí vemos como Jesus imediatamente silenciou Judas por criticar ela. Sabe o que Jesus falou? Ele disse que em todo lugar que o Evangelho fosse pregado, o que ela fez também seria ensinado. Que legado que ela deixou! É que Jesus quer que a gente entenda que o sorriso, a aprovação de Deus agora está sobre nós. Nunca mais temos que sentir culpa ou vergonha, porque Ele já nos perdoou de todo o pecado. Está sobre mim. Eu te adoro, porque me perdoaste, me lavaste, e agora livre sou. O teu sorriso está sobre mim. Eu te adoro, porque me perdoaste, me lavaste, e agora livre sou. Tua paz. A Bíblia fala que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Jesus nos libertou de todo o mal e nos encheu de paz e de alegria e amor. Então vamos ser extravagantes no nosso amor por Ele. Vamos ficar em pé agora mesmo e demonstrar o nosso amor por Jesus. Eu vou erguer as minhas mãos, eu danço e canto para ti. Tu és tão grande, tu és tão forte, eu te adoro, Senhor. Tu és incomparável, eu te louvarei. Tu és tão amável.
Que demais! Então agora vamos falar a nossa confissão de fé juntos. Eu adoro a Deus, dando a Ele tudo de mim. Mais uma vez. Eu adoro a Deus, dando a Ele tudo de mim. Uhul! Vamos orar agora e agradecer a Deus, porque Ele nos amou primeiro e deu tudo o que Ele tinha por nós. Repitam comigo. Querido Papai do Céu, muito obrigado pelo seu grande amor por nós. Obrigado que o Senhor deu tudo o que tinha. E agora nós também queremos dar tudo o que somos para o Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém! Amém! Que maravilhoso! Agora a Gizinha vai falar as 4 verdades mais importantes. Amigos, como vocês estão? Vou falar agora das 4 verdades mais importantes. Quem lembra a primeira verdade? Isso! A primeira verdade é Deus me ama. Ok, vamos para a segunda verdade mais importante. Eu sou pecadora ou pecador. Isso nos leva à terceira verdade. Jesus morreu por mim. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu para levar e perdoar todos os meus pecados. Como posso ser perdoado? Essa pergunta me leva à quarta verdade. Eu o recebo e decido viver somente para Jesus. Repitam comigo. Querido Jesus, me perdoe de todos os meus pecados. Eu te recebo, Senhor Jesus. Amém! Quero dar as boas-vindas a você que repetiu essa oração pela primeira vez. Você agora faz parte da família de Deus. Uhul! Sabe, eu tinha 5 anos quando eu entreguei a minha vida para Jesus. E até hoje o Espírito Santo me enche de alegria, de amor, de paz, enfim, a plenitude de Deus. E você agora também tem esse grande tesouro que é o Espírito Santo vivendo em você. Parabéns! É importante você também falar para os seus pais que você entregou a sua vida para Jesus, ok? E peça para eles orarem com você, tá bom? Eles vão te ajudar a crescer no Senhor. Agora levante suas mãos e receba essa oração final. Que a plenitude de Deus, que a paz dele, que o amor de Jesus e o tesouro da intimidade do Espírito Santo seja com você e a sua família hoje e para sempre. Amém! Uhul! Ah, que peninha! Já tá na hora de ir. Não esquece de chamar os seus pais para te ajudarem a responder todas as perguntas que vão aparecer aí na sua tela, ok? Amamos vocês! Tchauzinho!